Olá, deixa eu ver se tem uma apostila aqui. Não tem. Não tem. Só um minuto, tô atrasada, mas eu vou pegar a apostila rapidinho. Achei. Isso. Respira. Vamos lá, mais uma live. Quero agradecer mais uma vez. Eu vi um dorama essa semana e a Leilã estava vendo comigo a cena, que nem todos ela assiste comigo, eu assisto com cada um membro da família. E tinha uma cena que os dois rapazinhos, que eram famosos, eles tinham que fazer uma live, e os dois estavam discutindo e brincando, e daí o agente deles falou, vai começar em 5 segundos. Aí ele começou a contar os 5 segundos, os dois moleques se transformaram completamente. Eu não sei fazer o que eles fizeram, tá? Eu tô cansada, eu tava correndo, eu tava lavando louça, tava agilizando tudo. Não dá pra fazer a mágica que eles fizeram comigo, não funciona, tá bom? Vamos lá. Respira. Então, quero agradecer mais uma vez ao pessoal de Guarulhos pela oportunidade de estar transmitindo esse conhecimento a respeito de armazenamento. Deixa eu me ver. Hoje a live vai ser sobre medicamentos e sobre combustíveis. Não tem muito mistério, na verdade, né? São coisas básicas que é mais um lembrete do que, na verdade, acredito que todos vocês já sabem do que eu vou falar. Só que para não passar batido as informações, as coisas que as pessoas precisam para um armazenamento. Não é só comida, que quando a gente fala armazenamento a gente visualiza só a comida, mas não é só comida. Se você quer realmente estar preparado, você tem que se preocupar com outros detalhes que na verdade não são tão detalhes assim, são coisas importantes, né? Eu separei alguns truquezinhos aqui, algumas coisas importantes que não poderiam ser deixado de falar, tá bom? Então, eu tô passando para vocês, desde a primeira live, a apostila que está, essa apostila aqui, ó, tá? Ela está disponível no rádio. Na verdade, ela está disponível em vários locais, porque eu já vi outros grupos de armazenamento que liberam a mesma apostila. O conteúdo, embora a capa seja diferente de algumas apostilas que eu vi, o conteúdo é baseado nas mesmas informações que foram coletadas no passar dos anos, desde 1920 para cá. Algumas coisas estão atualizadas e algumas coisas não estão em algumas apostilas, mas na maioria das vezes que se encontra é essa apostila aqui, com essas informações. No meu grupo, Rádio e Armazenamento, é essa apostila aqui, exatamente essa. Eu só atualizei que eu tirei algumas informações de valores, tem uma página na apostila que mostra como armazenar para 3 meses e tinha valores, eu apaguei. Então eu chamei isso de atualização. E eu coloquei uma página a mais, que é de validade dos produtos que normalmente não tem. Só que essa validade dos produtos é baseada na minha técnica de fazer armazenamento e baseada na minha experiência. Outras pessoas podem até discordar em algumas coisas de validade, mas eu coloquei meio que um padrão de técnica. Se você usa uma técnica dentro do produto, ele vai durar para uma determinada data a mais. A maioria deles dura já 1 ano, poucos duram menos. Então a gente veio falando um pouco de cada técnica, de cada informação. A apostila tem 18 páginas. As primeiras que nós falamos foi a técnica vácuo, com alho, que não está nessa primeira página aqui, mas eu acrescentei uma página a mais no grupo. Que está disponível lá o arquivo em Word, se eu não me engano. Ou PDF. A da pimenta, a do alho e a da folha de louro, tá? A do gelo seco, a do óleo, eu falei, mas eu não mostrei a do óleo, que é para grãos para serem plantados. A da pasteurização vai ser semana que vem, eu vou sobrecarregar o grupo com informações, porque vai ser uma live mais demorada que as outras, então eu vou estar passando como que vai funcionar essa live durante essa semana toda, porque eu vou usar a semana toda, na verdade, para me preparar para essa live no sábado. E a sexta-feira e o sábado eu vou passar o dia todo fazendo a pasteurização para poder fazer uma live de no máximo 2 horas para vocês. Porque pasteurização não tem como, ela realmente ocupa mais tempo, tá? A da embalagem de alumínio com sachê, também expliquei. Ensinei água, ovos,
A das receitas que segue sequência aqui, receitas de caldas, vai ser na pasteurização, tá? Que são as de frutas. As carnes também. Então, eu vou passar para vocês hoje como armazenar medicamentos. Os medicamentos, gente, quando a gente armazena, primeira coisa que vocês têm que visualizar aqui, é uma das coisas que eu friso muito nas minhas lives, as condições de região. Eu usei o método do gás de cozinha, que vai ser falado hoje também, é um dos combustíveis que vai ser falado. Eu já comentei em algumas lives anteriores que você tem que saber quanto é permitido na sua região. Eu morava em Arujá, eram permitidos 5 botijões de gás. Nem sei se é permitido tudo isso ainda lá, mas na época que eu morava, 10 anos atrás, era permitido 5 botijões de gás. E claro que eu tinha que armazenar nas técnicas adequadas, não podia ficar. Mas São Paulo era 4 na época que lá eram 5 botijões, tá? Só para vocês terem uma noção que cada região tem uma quantidade limite máxima que você pode armazenar. Algumas pessoas, isso eu tô falando do P13, que é o botijão de gás que a gente usa no dia a dia. Existem aqueles maiores, botijões maiores, que para algumas famílias é mais viável. E algumas famílias não focam em armazenar gás porque o delas é encanado. Então, a página dos medicamentos. Não sei. Acho que voltou. Voltou? Então, voltando. Como eu estava falando sobre armazenamento de botijão de gás e de combustíveis. Então é assim, quais as coisas que eu preciso armazenar em casa e que eu posso armazenar em casa? Eu comentei sobre o botijão de gás, não sei se a live estava funcionando ou não, eu vou repetir brevemente. Você tem que ver na sua região quantos botijões de gás é permitido você armazenar na sua região, tá? Mas eu não vou começar pelo botijão de gás porque eu dei uma aulinha maior. Vamos lá, o álcool. Como você faz armazenamento, você precisa do álcool etílico. Existem outras coisas que você pode usar, o álcool isopropílico, que é uma técnica de um mini fogão a gás, a álcool, só que daí é o álcool isopropílico, onde você substitui o fogão de gás, o GLP, por esse mini fogãozinho, tá? Agora a live tá funcionando, ela falou, confirmou. Então você pode armazenar o álcool etílico, lembrando sempre que agora com o negócio de Covid mais ainda, porque ele se tornou um método de higienização, de limpeza, tá? Para higienizar o ambiente. Então tem que ser acima de 70% para funcionar, tanto para as mãos quanto para a higiene da casa. Eu gosto de usar para casa água sanitária, tá, gente? Então eu armazeno em maior quantidade de água sanitária do que álcool, mas quem gosta de usar álcool para higienizar a casa, armazene mais álcool do que a água sanitária. O álcool acima de 92% é para pegar fogo para poder fazer armazenamento. Então pense que você pode precisar fazer armazenamento mesmo em época que você já está usando o seu armazenamento. Então armazene o álcool etílico a 92 para usar para as técnicas de armazenamento de alimentos. O álcool isopropílico é aquele álcool mais conhecido como álcool para cereais. Tá? Ele serve para lavar, limpar, higienizar as frutas. Se você vai fazer um bombom, alguma coisa com morango, uma forma de lavar um morango e ele secar bem rápido é esse álcool isopropílico ou álcool para cereais. Tá? Ele pode ser vendido em grande quantidade, ele sai bem mais barato, mas em pequenas quantidades, como para lavar uma leva de morango, ele custa bem caro, em torno de R$30, R$35, e agora talvez esteja até mais caro, porque esse preço era do ano passado. Tá? O litro do álcool isopropílico. Querosene, se você tem aqueles lampiãozinho, porque eu tenho, você tem que armazenar o combustível do lampiãozinho. Então você tem que armazenar querosene, tá? E o pavio do lampião também, tá bom? Eu tenho o lampiãozinho e eu tenho o liquinho. Aquele liquinho também que você pode usar tanto como fogareiro, quanto como um lampião, tá? Então eu tenho aquele lá também, então eu tenho que armazenar a camisinha do lampiãozinho, tá? Se você tem uma casa grande, se você tem um local para armazenar, armazene madeira. Jornais velhos, enroladinho, formam, principalmente em lugares frios, mas para o sul do país é interessante estar armazenando o jornal enroladinho, porque ele ajuda, ele se torna como uma lenha, ele pode ser substituído no inverno por lenha, tá? A lenha pode ser substituída por ele, esses jornais enroladinhos. Vela, nunca esqueçam de armazenar vela.
a vela serve muito na época quando tem queda de energia. Se você não tem um lampião, não tem um liquinho, a vela vai ser sua única saída para iluminar durante a noite, caso você precise ficar acordado um pouco mais de tempo, tá? Mesmo em cidades grandes, tá, gente? Não é só interior que eu tô falando isso. Vela tem que ter no armazenamento. Não se acende vela se você não tiver fósforo ou isqueiro, porque às vezes você conta com a vela, com fogão para acender alguma coisa e aí já era, se você não tem o fósforo. O fósforo, para ser armazenado, você tem que se preocupar que a cabeça do fósforo não é o fósforo em si. O fósforo está na caixa. Então, o que vai fazer acender o palito de fósforo é a lateralzinha da caixa. Então, você pode pegar os palitos de uma caixa, jogar dentro de um vidro de conserva e jogar a lateral da caixa, ou mesmo a caixa inteira, dependendo do tamanho da caixinha, dentro do vidro. Ela não pegando umidade, essa lateralzinha onde você risca o fósforo, você sempre vai poder acender o fósforo, tá? Desde que essa partezinha não pegue umidade. Então, o ideal é colocar ela dentro do mesmo vidro que você colocou os palitos de fósforo, tá? Carvão vegetal ou mineral. Ninguém vive sem um churrasco, né? Mas não serve só para isso. Até o carvão mineral, em vez de fazer um churrasco, uma festa ou algo assim, serve também para esses eventos. Nós falamos sobre guloseimas, na live de guloseimas, armazenar carvão é super importante se você quiser fazer um evento para a família e quer que a família não sinta que você está armazenando, tá? Que a família não sinta que você está vivendo de um armazenamento, tá? Então, não deixe de armazenar o carvão vegetal ou mineral. Ele serve para você... Travou a live? Ele serve para você substituir o fogão numa emergência, tá? Você não tem, acabou o gás, não consegue comprar em lugar nenhum. Houve, ano passado, uma greve de caminhoneiros, onde o armazenamento o armazenamento praticamente de tudo. Os caminhões pararam, as coisas não chegavam e gás foi uma coisa que faltou durante 2 semanas, tá? A greve não se estendeu por muito tempo, foi no máximo 3 semanas. Mas quem não tinha gás para esse período, que não tinha nada de gás armazenado, acabou ficando sem por 1 semana ou 2. Então, um carvão nessa hora ajuda bastante, tá? Um carvão e sabedoria, né? Porque se você só tem o carvão, você vai ter que saber o que cozinhar para que vai durar durante alguns dias para você sobreviver. Pilhas comuns e pilhas recarregáveis, isso é muito importante. Avaliem qual é mais importante para vocês e qual é mais fácil de trabalhar dentro da família de vocês. Aconteceu na primeira live que eu fiz, não do grupo de Guarulhos, mas a primeira live que eu fiz, quando eu estava fazendo pelo meu grupo, só para ter conteúdo no grupo na época, faz mais ou menos uns 3 anos essa live, acabou a energia na hora da live. E o interessante é que o meu esposo tinha internet no celular dele sem precisar da internet de casa. E o meu filho tem uma bateria... Mas não está disponível a bateria aí? Traz aqui pra mim. Ele tem uma bateria que quem não conhece deve correr atrás, procurar informações na internet, correr atrás desse tipo de bateria. Essa bateria aqui, ó, ela é uma bateria portátil. Essa bateria, ela segura o celular e ela recarrega o celular, mesmo ela não estando na tomada. Ela reserva energia dentro dela para poder manter um celular carregado. Quando eu fiz a primeira live, uma semana antes dessa primeira live de Guarulhos, tinha acabado a energia aqui na minha casa por 12 horas. Só que a gente não perdeu contato com o mundo, exatamente porque meu esposo tinha uma conta que tinha celular, tinha internet paga. Não dependia da energia da internet de casa, que depende da energia da rua, tá? Que é modem. E tinha esse aparelhinho. Esse aparelhinho, ele segurou os celulares de toda a família. São 5 celulares aqui. E ele aguentou segurar os celulares, porque no dia seguinte meu esposo tinha que trabalhar e precisava que o celular dele despertasse. E a energia faltou por 12 horas. Então, ter uma bateria dessa é muito importante, tá? Se você tem recursos, tenha uma para cada um da família, tá? E mantenha ela sempre carregada. Tá? Porque ela segura mesmo com... você com celular, você tem comunicação com o mundo, você consegue resolver outros problemas. Eu não estou visualizando agora problemas grandes, mas uma bateria dessa, ela pode se tornar
Muito importante se você sofre um acidente de carro e tem uma dessa dentro do carro, porque você fica preso num mato, num acidente, no que for, e você tem a bateria para entrar em contato com o mundo, para segurar o celular, você consegue sair do problema que você consegue acionar. Tem o sinal também de celular, tá bom? Mas se preocupe em ter uma bateria dessa. Obrigada, filho. Pode pegar. 20 mAh isso aqui. Porque se pegar um número muito menor, só dá meia recarga ou uma recarga só. Você tem 4, 5. Tá. Que eu falei dos que segurou 5 celulares, tá? É por ter recarga para 4, 5 recargas. Lanternas de dínamo. Levando em consideração que você está se preocupando em ter uma bateria com essa qualidade, com essas vantagens, a gente até diz, para que uma lanterna de dínamo? Mas se você tem um desses recursos em casa armazenado, guardado no seu armazenamento, na hora da emergência você tem como sobressair. Só que você tem que lembrar que você tem essas coisas. Saber que tem. Não adianta você, eu não tenho, acabou o fio da Gillette para fazer as pernas ou para fazer a barba. E você tem estoque de Gillette em casa e não sabe, só que é daquela antiga, que você coloca e encaixa no aparelhinho. É uma Gillette, gente, é melhor do que nada. Então você tem que lembrar das coisas que você armazenou quando se trata de coisas que não são dessa época, que são mais antigas, mas que são viáveis, tá bom? Então, lanterna de dízimos, lanternas recarregáveis ou a pilha, tá? Lanterna deve ter. Hoje existe até uns bastões que você... Na hora da emergência você quebra ele, dobra ele, quebra não, dobra, e ele acende, tá? Fluorescente. Também, se vocês tiverem acesso a comprar isso, porque eu estou em São Paulo você tem acesso a comprar tudo, né? Mas se você tiver condições e acesso, porque às vezes, eu sei que na internet você também compra de tudo, mas às vezes você não tem um cartão de crédito para comprar, tá? Então, se você tiver acesso, tiver um meio para comprar, não perca a oportunidade tendo o recurso para fazê-lo. Essa apostila, ela pertence a uma época, quando eu montei ela, eu tinha mais ou menos uns 5 anos, 6 anos de casada. E na época, o meu maior sonho de consumo era ter um aquecedor solar. E aí, uns garotos da USP criaram um aquecedor solar bem barato. Na época, um aquecedor solar mais barato custava uns 5 mil reais. Isso há muitos anos atrás. E eles criaram um que custava R$1.000. Então, eu realizei meu sonho de consumo. Gente, a economia na energia só tendo água quente para o chuveiro foi de 80%. Era um aquecedor solar feito com uma caixa de isopor, era um tambor coberto com uma caixa de isopor e 2 placas de plástico. O resto tudo foi feito por eu e meu marido. Você comprava os canos, as juntas e você mesmo instalava. Então por isso que ele era tão barato. E foi muito bacana. Eu morava na época em Arujá, perto de fazendas. E a economia era muito grande, porque a família sempre foi grande. Então, economizando no chuveiro já ajudava muito na economia da energia de luz, tá? Essa frase não soa direito, acho que falei errado. Na economia de energia, isso, de luz. Agora entendi o que eu falei. Perdão, meu cérebro tá a 1000. Vamos lá. Eu vivo há 40 e poucos anos, não vou falar todos, tá? Mas 40 e poucos anos com o meu cérebro e eu ainda não aprendi a lidar com ele. Tem dia que ele me passa a perna e hoje é um desses dias. Vamos lá. O aquecimento solar, esse que eu falei para vocês, ele existe para vender no mercado ainda e ele é com preço bem considerável, que dá acesso às pessoas que têm menos recursos, se chama da marca Belo Sol, tá? E no site da Belo Sol tem toda a instrução de como você instalar o aquecedor. Agora vamos aos combustíveis. Eu separei mais alguns, porque na época que a apostila está meio desatualizada. Respira, fala mais devagar. Eu tava com meu esposo, eu já falei pra vocês que meu esposo estava fazendo um curso de mecânica, né? Ele termina esse mês. E com esse negócio do Covid, o curso se tornou online. É tudo através do Zoom, né? Que teu pai faz o curso. Teams. O Teams, pelo Teams. Então, claro que ele vai querer fazer o curso deitadinho na cama dele, da maneira mais confortável possível, e claro que não tendo sala, porque meus filhos trabalham em home office, usa a sala, quer dizer, não tem mais sala, agora é o quarto dele e o escritório dele. Então, o que acontece? Sobrou o quarto da gente para isso. E aí eu comecei a fazer o curso junto com ele, porque eu não tinha opção de onde ficar na casa. E ele aprendeu uma coisa sobre um combustível novo, Arla. A lição que eu queria, a mensagem que eu queria passar hoje, que eu sempre passo uma mensagenzinha.
Quando um filho pequeno chega para você e pergunta, todo filho tem, de 5 a 7 anos de idade, a fase do mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Pai, mas por que isso? Mãe, por que funciona assim? Mãe, por que funciona assado? A fase dos porquês. Gente, toda vez que você responder um filho dentro do momento que ele faz essa pergunta, ele nunca mais na vida vai esquecer a resposta. E isso serve para os adultos também. Quando você tiver uma curiosidade, você ouviu falar de uma coisa e você não sabe o que é, e o seu cérebro ele projeta aquela pergunta, mas peraí, o que é isso? Eu nunca ouvi falar essa palavra. Corre e vai pro pai dos burros Google e descobre o que significa. Gente, nunca mais você esquece. Eu corri da cama, fui pro computador, porque eu não podia atrapalhar ele na aula dele, e descobri o que era Arla. É um novo combustível feito à base de ureia sintética, tá? Porque não dá, tenta imaginar quanta vaca ia precisar, aí quanto gado ia precisar fazendo xixi para poder usar, para poder fazer o combustível. Então provavelmente é um combustível sintético. Então ele passa a ser uma opção de combustível para carro hoje em dia. Mas não são todos os carros que tem, não são muitos carros que tem, são bem poucos, tá? Devido ele funciona, ele é econômico, sim, eu estava vendo, e ele é ecológico, igual o GNV. Só que acontece o seguinte, como o GNV, e eu não vou criticar, mas vou explicar um porquê para vocês avaliarem. Quando se trata de combustíveis, a regra é mantenha o carro com o tanque cheio, sempre cheio. Se você tiver condições de escolher seu carro na compra, escolha um flex que tenha 2 opções de combustível, porque se faltar uma você tem outra. E se você tiver condições e recursos de melhorar isso, instale um outro sistema de combustível no seu carro, como eu fiz no meu. O meu é um flex, álcool e gasolina, e nós temos o gás. Hoje, na data de hoje especificadamente, o gás não compensa, tá? Você tem que realmente avaliar, ver se o custo-benefício vale a pena. Mas o gás na minha vida foi uma bênção muito grande. Eu sempre tive carro com gás, mesmo quando ele era só a gasolina ou quando é flex, no caso desse, com o GNV. Porque quando não tem recursos para é óbvio, até eu que sou bem leiga com relação a motores, eu sei que tem que ter um pouco de combustível de gasolina ou de álcool no carro para manter o motor trabalhando e lubrificando. Mas eu sou muito grata por ter conseguido colocar GNV no meu carro todas as vezes que nós precisamos, porque meu esposo ele sempre trabalhou em 1 ou 2 empregos, ou 3 às vezes, e ele se locomovia de Arujá até aqui em São Paulo, ele sempre trabalhou em São Paulo. Então a distância era muito grande e a economia também era muito grande devido ao grande uso do gás no nosso orçamento. Então economizava muito, tá? Então, qual que é a regra que a igreja ensina? Não deixe nunca ficar na reserva, porque aí você vai ter 2 prejuízos, vai queimar a bomba do combustível e você corre o risco de ficar na rua se o carro entrar na reserva. Tá? Ou acaba a reserva. Então o profeta sempre aconselha, mantenha os tanques do carro cheio. Gente, é igualzinho a lei do armazenamento. Manter o tanque do carro cheio é um armazenamento, é uma regra, é um mandamento, tá? Com relação ao carro, então, você tem a opção, sempre que você for se planejar para comprar um carro para a família, se preocupe, opa, não é desse lado. Avaliar os combustíveis, tem a Arla, gasolina, álcool, GNV, diesel, energia solar e energia elétrica. Alguns desses não são vendidos ainda porque os governos, a política, o monopólio das grandes empresas petroquímicas não liberam. Conseguem manter ainda o combustível gasolina e diesel. Eu não coloquei o diesel, pus diesel. Como prioridade, como o maior combustível de uso. Mas existem outros métodos, existem outras técnicas, tá? Então, se você tem os recursos apropriados, não perca tempo, avalie bem e avalie as suas necessidades, tá? Na hora de comprar um carro e se preocupar em estar preparado para qualquer situação. A outra coisa que é via de regra muito importante, que eu vou falar disso e vou remeter aos mandamentos da igreja, vou comparar com os mandamentos da igreja. Eu tenho uma prima que ela muito cedo começou a trabalhar numa autoescola
E um dia ela chegou pra mim e ela falou assim: Zama, você sabe que a coisa mais bacana que eu acho na parte de trânsito são as leis. Elas são exatamente como as leis da igreja. Aí eu parei para pensar e falei, puxa vida, mas se eu cumpro a lei do trânsito, eu não vou correr o risco de um acidente. Mas e os acidentes que vêm até mim? A pessoa que não cumpre a lei do trânsito, quebra a lei e afeta como consequência a mim. Ela falou, é exatamente disso que eu estou falando, é exatamente como os mandamentos da igreja. Se você cumpre sua parte, você vai ser abençoado e protegido. Então eu achei muito interessante o comparativo que ela fez. Quando se trata de falar do evangelho, armazenamento é um mandamento. Desculpa. Se você cumpre esse mandamento, você vai ter as bênçãos dentro desse mandamento. Se você cumpre a lei, vamos usar um exemplo aí, a lei do dízimo, você é abençoado financeiramente. Se você cumpre a lei do armazenamento, não vai faltar comida na sua casa. Se você cumpre a lei do armazenamento em outras áreas, não vai faltar aquelas outras áreas. É meio óbvio isso. Você está cumprindo aquele mandamento, você está se protegendo, se precavendo e se preparando. Agora, uma coisa que eu estava pensando durante a semana, que eu achei muito, assim, eu estava refletindo sobre o assunto. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele era metade humano, carnal, e metade Deus. Ele era um semideus. Mas até ele que compreendia as leis como um todo, tanto as leis do evangelho quanto as leis do mundo, ele quis mostrar e ainda deixar registrado nas escrituras para a gente bem claro que quando a gente tem o conhecimento das coisas, a gente consegue conquistar aquilo que a gente quer, mas precisa do conhecimento. Então, conhecer as informações para saber o que fazer sempre vai ter a solução, se você corre atrás do conhecimento. Jesus Cristo estava andando sobre as águas, indo em direção a um barco, e nesse barco estava Pedro. Um dos apóstolos era Pedro. Eu gosto muito de falar de Pedro, porque quando você estuda o Novo Testamento, você descobre o quão moleque Pedro era quando Cristo chamou ele para profeta, para presidente da igreja, e a transformação dele no transcorrer, quando você chega lá no final da vida de Pedro, e percebe que daquele moleque que fazia, mas por que, Senhor? Mas por que isso, Senhor? Mas por que aquilo, Senhor? Pedro perguntava muito, Pedro queria saber muito, Pedro corria atrás do conhecimento. Ele era meio que aquela criança que sempre quer saber as respostas que ele sabe que os pais têm. Ele sabia que Cristo tinha as respostas. E Pedro, embora assim, entre aspas, parecia meio travessa de tanto fazer pergunta, foi o profeta que as pessoas faziam fila para ser curada pela sombra dele. Então a gente vê a evolução de Pedro desde quando ele começou a carreira dele como apóstolo do Senhor e quando ele encerra a carreira dele morrendo em nome do Salvador e defendendo aquele Cristo que ele acredita, passou a ter um testemunho de Cristo. Então, quando Cristo vai andando sobre as águas, eles tomam um susto a princípio, mas o bacana é que o que estava acontecendo ali é que Cristo estava ultrapassando uma lei, a lei da gravidade. E para Pedro, eu fiquei imaginando para o povo daquela época, Cristo fazer aquilo. Aí a gente, lendo as escrituras, pode dizer assim, mas é porque Cristo ele é semideus, então é por isso que ele conseguia fazer essa proeza, que para nós era um milagre, mas para Cristo era muito simples. Essa proeza de andar sobre as águas, que é uma coisa que eu acho que ninguém até agora conseguiu fazer, com exceção de Pedro. Pois é, Pedro falou para Cristo, o Senhor está andando aí, então deixa eu ir até ele também. Daí ele falou, vem. Eu gosto muito dessa parte da escritura, porque o Senhor deixou bem claro que não era porque ele era um semideus que ele estava andando sobre as águas, que só ele podia fazer isso. Ele mostrou que um humano carnal que não tinha nada de Deus, que estava tentando ser se aprimorando, procurando corrigir os erros, as imperfeições, como Pedro era, deixou Pedro também seguir até ele. Só que houve um momento que o conhecimento de Pedro não era o suficiente, mesmo
Pedro exercendo a fé que ele tinha, porque Pedro era um homem de fé, ele acreditava em Cristo, e ele acreditava nas verdades que Cristo estava ensinando. Então ele não era um homem sem fé, ele era um homem de fé. Mas mesmo assim Pedro afundou. Então o bacana dessa história, que eu gosto muito, é que a gente pode estar na posição de Pedro muitas vezes. Pedro conseguiu ter vislumbre da lei da física que Cristo estava vencendo para mostrar. E o Cristo fez ele usar esse vislumbre só com a fé dele. Não precisava de todo o conhecimento. Só que ele mostrou que quando a gente não busca, não só a nossa fé, mas também o conhecimento, a gente não sabe o que fazer, a gente se perde. Então, gente, em tudo que eu tenho ensinado para vocês, e na continuidade que eu vou dar aqui, que agora eu vou falar de gás de cozinha, o conhecimento é a coisa mais bacana do mundo. Porque se você sabe o que fazer, você não vai enfrentar o problema. Cumprir as leis tendo conhecimento delas é muito bacana, porque você escapa das consequências negativas, tá certo? Então vamos lá, aqui na apostila, depois vocês dão uma olhada, se for do interesse de alguém, eu posso até ensinar isso, eu não coloquei no programa das lives, é o combustível para emergência que é feito com álcool isopropílico, é uma lata com papel higiênico, tá? Que é um mini fogareiro. Mas isso eu não vou ensinar, não tá no programa, eu vou pular direto para gás de cozinha. Gás de cozinha, desde a época da minha mãe, ela colocava muito medo na gente, porque antigamente os botijões de gás explodiam com uma facilidade extraordinária. Não que não explodam ainda hoje em dia, explodem. Ele contém dentro dele um combustível que tem combustão, tá? Então ele vai, o gás entrou em contato com o oxigênio aqui e pegou uma faísca, qualquer coisa que ative essa combustão, ele explode. Mas aí tem os truquezinhos. O botijão hoje em dia, ele tem válvula de segurança. Não tinha antigamente, mas estou falando bem antigamente, tá, gente? Eu já estou para lá dos 40, já falei para vocês. Então, é bem antigamente. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe falava, não chega perto do botijão que vai explodir, que não sei o que lá. E, enfim, só que as pessoas cometiam alguns erros naquela época e cometem até hoje por falta de conhecimento, que foi o que eu falei agora há pouco. Às vezes a falta de conhecimento traz a consequência negativa. Então, para falar para vocês, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás que a gente usa na cozinha, ele não tem cheiro. Ah, mas quando vaza lá em casa ninguém aguenta o cheiro. Ele foi adicionado mercaptan a ele para que esse gás seja identificado no momento que ele vaza. Porque se ele vazar e não tiver como você identificar que vazou, você pode respirar ele e se acontecer uma faísca, explode todo o gás que vazou, não importa onde ele esteja. E se você está em contato, respirando no momento, até seu pulmão explode, tá? Então, claro que a tendência do gás é outra coisa. É um gás que, se você estiver dormindo, ele vai fazer com que você durma mais ainda. Por isso que tem o cheiro tão desagradável de mercaptan, tá? Para você despertar quando você sentir o cheiro do vazamento. Então, mesmo o botijão de gás, aquele P13, tendo uma válvula de segurança que quando aquecido com o calor, ela derrete e o gás vaza pela lateral o suficiente para não causar uma explosão, tá? O gás, ele é um combustível, ele explode, então tem que tomar muito cuidado. Se ele já está pegando fogo, vamos supor que o botijão esteja lá fora e a válvula derreteu e está em contato com o fogo, que ela derreteu com calor, ele vai fazer uma labareda, mas a pressão de gás que existe dentro do botijão de gás vai deixar essa labareda afastada por pelo menos 1 palmo de distância do botijão. Esse 1 palmo é o suficiente para não aquecer o barril do botijão, vamos chamar assim, e você consegue colocar até o dedo lá para tampar o buraquinho e parar, e estancar essa labareda. Então, é claro que isso é só em último caso, vocês não vão botar fogo no botijão para poder testar, para poder fazer isso, né? É só para vocês terem noção, conhecimento de que se acontecer e você estiver presente, você saber o que fazer. Então vamos lá. Ele é inodoro, incolor e insípido. Eu tirei uma vez de dentro do botijão só para ver como que ele era. Ele é bem gelado, tá? E ele cria uma camadazinha parece um gelo em cima quando você tira ele dentro do botijão. Eu tava com um tenente do corpo de bombeiro perto, tá? Quando eu fiz essa proeza, não vamos fazer isso em casa.
para poder ver. Mas enfim, o que eu queria falar para vocês sobre o botijão de gás é que sim, você pode trocar. As regras mais importantes do botijão de gás, quando você vai trocar um botijão de gás você mesmo, ele tem uma válvula, aonde encaixa a válvula do botijão, do fogão seu, aquela válvula que você encaixa no botijão de gás, trava e levanta o pininho para poder o gás ir pela mangueira e sair no seu fogão. Essa válvula é uma válvula de pressão. Essa válvula ela tem validade. Então prestem atenção, a validade dela é 5 anos. Se a sua já passou de 5 anos, olha lá na válvula, que na válvula vem escrito, tá? Que idade que ela foi fabricada. Troquem a válvula, porque as molas e tudo dentro dela pode não, acontece com o tempo de perder a qualidade, ele envelhece, o produto, o material envelhece. Então você precisa estar trocando essa válvula. A mangueira, ela tem um padrão. Você tem que comprar a mangueira que pertence ao padrão para uso de cozinha, tá? O botijão deve estar sempre do lado de fora de casa. Se o seu botijão está do lado de dentro, significa que você está dormindo toda noite com uma arma apontada para sua cabeça. Porque o gás, ele é muito perigoso, tá? Como eu falei há instantes atrás, respirar ele causa danos. Se tem uma faísca, qualquer coisa pode, até você ligar a lâmpada pode causar uma faísca. Então essas coisas que causam riscos, evitem, coloque o botijão do lado de fora para evitar esse problema, tá? O gás tem que ficar do lado de fora. Se você for armazenar, ele tem que ser armazenado ao ar livre. Você pode até proteger com uma cobertura, mas a volta toda tem que estar aberta. Se você não quiser que o botijão enferruje ou coisa desse tipo, tá? Você pode fazer um chão para ele, mas ele tem que estar armazenado ao ar livre. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada com relação ao gás. Tava falando sobre você trocar. Ele tem uma borrachinha do lado de dentro e tem parece um parafuso, porque ele é cortadinho no meio. A pecinha que encaixa a válvula de pressão que existe dentro do botijão. Se você pegar eu aconselho uma caneta Bic, porque ela tem a tampa dela é apropriada para não danificar nem a borracha e menos ainda o parafuso que está lá dentro, que parece um parafuso, mas na verdade é o encaixe da válvula de pressão que está dentro do botijão. Quando você troca o botijão de gás, rosqueia e você passa o sabão, a esponja com sabão detergente de pia puro, que forma bastante espuma, e você vê aquelas bolinhas de ar enchendo, significa que está vazando o que você atarrachou ali, a válvula de fora, externa que você atarrachou. Se está vazando, não dá para deixar assim. Você tem que tirar a válvula e limpar, porque pode ter alguma areiazinha, alguma coisa entre a borrachinha e a válvula de dentro. No transporte pode acontecer isso, em qualquer situação. Então você tem que fazer o seguinte, pega uma caneta Bic, coloca exatamente no meinho do parafuso, lá que parece um parafuso, e bate com a mão em cima da parte de trás da caneta. Ele vai empurrar a válvula de pressão que tem dentro do botijão para o fundo e vai soprar a sujeira para fora, tá? Então é uma forma de você limpar a válvula de pressão e a borrachinha da parte interna do botijão. E com isso, você consegue atarrachar a sua válvula externa com segurança. Você testa novamente com uma esponja, com detergente de pia com bastante espuma. Forma, se não formar bolhas, continuar a espuma do jeito que você pôs, significa que não está vazando mais, aí que está tudo ok. Se continuar vazando, você repete o teste da caneta mais 1 ou 2 vezes. E quando você atarrachar a sua válvula de pressão pela 3ª vez, se continuar vazando, liga para a empresa de gás e solicita a troca do botijão. Explica o que está acontecendo e solicita a troca. Se tiver tudo ok, a válvulazinha não tiver rompida, não tiver nada, e na hora que você fizer a técnica da caneta, limpar, soprar e limpar, quando você for atarrachar pela 3ª vez, ele não vai vazar mais. Aí você tá com o botijão instalado com segurança, tá bom? Então não tem muito segredo. É bem simples, é só não ter medo de usar a caneta Bic lá para tirar, limpar em volta da borrachinha da válvula interna do botijão, tá bom? Acho que eu não esqueci de nada, vamos ver. Uma coisa que os antigos faziam que
eu já vi pessoas dessa época agora fazendo, e nem de brincadeira, mesmo tendo a válvula de segurança no botijão de gás, os antigos tinham o hábito de virar o botijão de gás, deitar ele de lado, para tirar até o restinho do gás que tinha dentro, para poder continuar cozinhando. Jamais, na apostila está bem claro isso, em hipótese alguma, deitar o botijão para aproveitar esse restinho do gás. Primeiro, que o botijão ele fica velho com o tempo, e isso as empresas trocam de período em período, mas você não tem como saber ou não, você só desconfia quando a boca do fogão, quando o gás está acabando e a boca do fogão começa a queimar as panelas, é as impurezas do fundo do botijão que estão vindo para a boca. Aí significa que aquele botijão, quando queima muito a panela, porque se você trabalha com uma empresa de gás de qualidade, essas impurezas, elas são, é quase difícil você ver a panela ficar preta quando o botijão está acabando, tá? O gás ele é limpo e puro até a última gota dele sair. Claro que o botijão de pezinho, tá? Nunca deite um botijão em hipótese alguma. Por que não pode deitar o botijão? Porque tanto a válvula externa quanto a válvula interna podem falhar deitadas. Elas não têm um funcionamento para funcionarem deitadas. Ela tem funcionamento para trabalhar de pé na posição que ela é encaixada. Tanto no botijão do lado de dentro quanto a válvula que você compra para o seu fogão, que é a válvula externa do lado de fora. As duas têm função para trabalhar de pé, não deitada. Se você deita, você corre o risco, porque é colocada uma quantidade de pressão para tirar todo o gás do lado de dentro. Então é colocada uma quantidade de pressão a mais para a margem de segurança, para você depois não reclamar para a empresa lá e dizer, olha, meu botijão de gás ficou com um monte de gás lá dentro ainda e acabou a pressão. Então eles colocam a mais a pressão. Algumas empresas colocam a mais o gás, ainda pesam na sua frente para você ver que tem mais gás do que realmente 13 quilos de gás, que é o valor que eles discriminam como o valor de peso do botijão. Então jamais deitem o botijão de gás em hipótese alguma para aproveitar o restinho. Isso era uma coisa que os antigos faziam. Colocar sabão em volta, porque está vazando um pouquinho. Gente, não adianta. Se vocês tivessem ideia da pressão que tem dentro do botijão, não tem nada que segure. Nem bater com o martelo ali a válvula para rachar bem. Isso é besteira. Fechou o normal da válvula, fechou. Não precisa quebrar a rosca da válvula para tentar fechar bem o botijão porque está vazando. Não vai deixar de vazar. Se ele está vazando é porque ele está com alguma areinha, exatamente onde eu falei que eu expliquei agora há pouco. Tá bom? Tudo isso que eu estou falando para vocês está discriminado com essas palavras até melhores aqui na apostila, tá? Se vocês ficaram com dúvida e não entenderam alguma coisa do que eu falei, podem ler na apostila e complementar com o que eu falei para vocês poderem entender melhor, tá? Então, para concluir a minha parte de combustíveis, era isso. Se tiver alguma dúvida, depois que eu falar de medicamentos, daí vocês podem fazer as perguntas, e o que tiver a meu alcance com relação a combustíveis, eu passo para vocês. Vocês viram que eu não falei gasolina? Não pode guardar, armazenar em galão em casa. Gasolina tem no máximo, chutando alto, aí 6 meses de validade. Quando você compra num posto, eles dizem que é no máximo 3 meses para guardar. Se alguém, por exemplo, tem uma máquina de cortar grama, alguma coisa assim que use combustível a gasolina, como combustível a gasolina, se você ficou mais de 1 ano sem cortar grama, cortou num período, depois foi só 1 ano depois cortar de novo, você tem que prestar atenção para ver se a gasolina dentro da sua máquina não apodreceu, porque senão você vai contaminar e sujar todo o maquinário, o motor da sua maquininha de cortar grama. Isso é um exemplo, que existem outras máquinas que as pessoas usam a nível doméstico que precisa da gasolina. Se você tem um gerador de energia, você usa combustível gasolina, então você tem que estar sempre ligando esse gerador de semana em semana, usando um pouquinho para fazer aquela gasolina lá dentro do gerador movimentar. E usar o gerador e o combustível que está dentro do gerador durante um período, porque depois de 3 meses, no máximo, chutando alto aí 6, mas eu não arriscaria os 6 meses para esperar a gasolina apodrecer e contaminar todo o motor do gerador ou do que você está usando, tá? Então, e não armazene combustível nenhum. Quando se trata de diesel, de gasolina, de álcool, esses combustíveis não tem necessidade de ser armazenado em casa. É só mesmo o tanque do carro cheio, tá? O meu esposo deu uma dica que, com relação ao carro, para armazenamento também, para prevenção. A palavra armazenamento não se encaixa muito na ideia. Para prevenção, se você mantém os óleos do carro, óleo de freio, o óleo do carro,
e por aí afora, os fluidos, e isso em dia, dentro das datas, venceu, fez a troca, você tem o armazenamento, ou seja, não é a palavra armazenamento, a precaução em dia. Você vai economizar de custo-benefício em peças do carro, em dor de cabeça de mandar o carro porque ou fundiu um motor ou que você foi relaxado, tá? Então, ele falou preventivo do carro do dia a dia, que todo mundo cobra, não se esquecer de fazer isso. Outra coisa que ele comentou também, que parece bobo, mas no fim das contas faz uma diferença muito grande. Ah, precisa fazer a troca de óleo, mas não dá, eu tenho um restinho de óleo aqui, eu vou colocá-lo no meu carro. Gente, conheçam o seu carro primeiro, saibam qual é o óleo que você usa naquele carro e não me misturem óleo de um tipo com outro que você detona com o motor. É uma coisa boba, simples, que às vezes ninguém ensina pra gente. Mas ele aprendeu no curso e ele achou bacana que eu transmitisse isso também, tá? São coisas assim que vão economizar um dinheiro que você está guardando talvez para um remédio ou para uma emergência, e aí você vai ter que gastar com o carro porque você precisa para trabalhar ou para alguma coisa do tipo, tá? Por isso que ele usou essa lógica de você se precaver com as coisas simples quando se trata de carro, para não gastar com o grosso depois, tá? E de correia, ele comentou só sobre a correia dentada, que vocês têm que saber a idade da correia dentada de vocês, para trocar sempre, porque uma correia dentada custa 50, no máximo 100 reais, chutando alto. E a correia dentada arrebentar na rua é o preço de refazer um motor inteiro. Daí não vai ser mais só 50 a 100 reais, tá? Então ele falou 3 coisinhas básicas que tem um custo muito pequeno e que se você se descuida e é irresponsável com os cuidados do seu carro, o custo aumenta muito e daí você não está sendo uma pessoa previdente e prudente. Tá? Só as dicas que ele deu. Agora nós vamos para medicamentos. O medicamento ele não tem muito segredo, porque você sabe como funciona a lei, né? A lei diz que eu não posso comprar nenhum medicamento sem receita médica. Só que como que eu compro a minha pomada ginecológica lá? Eu consigo comprar, eu vou na farmácia e consigo comprar a pomada que eu sempre uso. Então, a sabedoria. Quando se trata de medicamentos, ele falou, amor, muito cuidado, porque é crime mandar armazenar, não se armazena medicamentos. Mas é assim, eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem um analgésico guardado em casa. Então, a dica que eu quero dar é a seguinte, você vai armazenar algumas coisas como analgésico, antipirético, antialérgicos, anti-inflamatórios e comprimido para dores musculares, porque isso é muito fácil de comprar numa farmácia. Nosso país não é igual aos outros países do mundo que proíbem tudo e que para qualquer medicamento você precisa de uma receita. Então, se você vai armazenar essas coisas, armazene as que você das marcas que você já usou, sabe que não vai causar um efeito colateral. Armazene com a própria caixa e com a bula para você saber e ler as informações e instruções de bula antes do uso, porque às vezes não é você a mãe da casa que conhece todos os medicamentos e para que serve, mas é um filho que vai usar ou um marido que vai usar. Então, tem assim alguma coisa armazenada, mas desses básicos aqui, que é aquele que a gente, deu uma dor de cabeça, eu vou tomar um remedinho analgésico para dor de cabeça. É óbvio, gente, que se a dor de cabeça persistir tem algo errado. Então não adianta você ficar tomando 3, 4, 5 meses analgésico e a dor de cabeça não passa. Então é sabedoria, tá? Usar de sabedoria. Se vocês forem comprar algum tipo de pomada para queimadura, para quando a criança rala a pele ou mesmo sprays dessa linha, se preocupem de uma forma geral com todos os medicamentos, a data de validade do produto. Eu comprei, mas nunca usei, valia 4 anos, venceu, o que eu faço agora? Abre o vidro ou a pomada, destrava, porque a pomada vem travada, e descarta ela toda e joga o frasco vazio e a pomada espalhada no lixo. Porque se alguém encontrar aquela pomada com validade, pode querer usar, ou aquele spray, alguma coisa assim, descartem tudo antes de jogar no lixo em si. Joguem no lixo, mas joguem descartando o produto de dentro do frasco, tá? Não usem se tiver com a validade vencida. Os medicamentos, eles são uma combinação química. Cada medicamento é uma combinação química que foi estudado, a pessoa passou anos na faculdade estudando o que pode misturar, o que não pode, o que causa efeito colateral, o que não causa, o que vale a pena o efeito colateral, o que não vale. Então não usem, porque a química, ela
com o passar dos anos, ela pode criar uma nova substância, sim, pode se decompor um da química e passar a ser outro, então pode causar uns danos muito grandes, tá, a pessoa. Então, venceu a data de validade, descartem, tá? Aberto, fechado, usei da cartela 3 comprimidos, o resto que sobrou na cartela agora venceu, já passou 2 anos, venceu. Descartem todos da cartela, não usem, tá? Essa é a maior cautela, usar de cautela e sabedoria na hora de guardar medicamentos. Eu sei que todo mundo tem sua caixinha de primeiros socorros em casa, mas coisas que não tem que se preocupar com a receita, como band-aid, ataduras, sprays antissépticos, aerosóis, validade vide a embalagem, e esses vocês podem ter dentro da sua caixinha de primeiros socorros sem problema, sem risco nenhum, tá? E isso é importante ter, porque um ferimento em casa, às vezes uma queimadurazinha ou um filho que ralou, essas coisas você precisa ter, tá? Para emergência. Claro que casos mais graves você realmente vai ter que levar no médico e o médico vai ter que resolver. Sei que as mães que têm filhos já, mesmo que pequenos, já têm uma certa experiência, já têm noção de tomar algumas decisões e já até conseguem distinguir se deve ou não levar no médico, tá? Então, quanto a isso, eu não preciso falar muito. Então, com relação a medicamentos, a regra é vide validade da embalagem, venceu a validade, descarta, não importa se você gastou caro naquele medicamento, venceu é porque não presta mais, você corre riscos, não é como as outras coisas que tem uma margem de segurança de validade, tá? Hoje você vê um médico, quando ele faz a receita, ele descreve certinho, ele faz a conta certinho de quanto de dosagem de medicamento você vai tomar e ainda fala para comprar a caixa do tamanho da quantidade que você vai tomar. Então você vê que quando ele deu os dias e os horários, dá certinho para os 5, 6 dias ou 14 dias que ele pediu para você tomar aquele medicamento. Não sobra, tá? Se sobrou é porque você fez algo errado, você não seguiu a regra da receita do médico, tá? Então, acredito que eu não esqueci de nada na parte de medicamentos também. Se tiver alguma pergunta, vocês podem escrever as perguntas agora. Eu espero que a minha ajudante volte para poder ler as perguntas, porque ela fugiu. Eu ia fazer essa live, gente, lá no computador do meu filho. Não tem pergunta? Que bom, eu falei demais de novo. Então o pessoal ficou sabendo de tudo. Eu sei que as perguntas aparecem sempre depois, não tem problema, vocês podem listar as perguntas que aparecerem depois aí, que eu respondo, vai ficar disponível a parte de perguntas e respostas. E eu vou transmitir o vídeo em vídeo para o YouTube, para também ficar disponível as perguntas lá, tá? Quem quiser fazer perguntas não tem problema nenhum. Então, concluindo, meus queridos, que agora eu descobri que tem homens também, né? De vez em quando nas lives eles ficam quietinhos, eles não falam nada porque eles são minoria. Pelo menos em algum lugar esses homens são minoria. Porque sempre a gente que tem que lutar pelo lado feminino da coisa, né? Mas eu fico muito feliz quando tem homens participando, e as mulheres que pegaram algumas coisas que os maridos não estavam presentes, passem para eles, tá? As regras, as coisas importantes aí, porque o evangelho, quem está ensinando é o profeta pra gente estar prevenido e se preparar para as situações difíceis da vida, né? Mas só relembrando que o conhecimento é o maior presente que o Senhor poderia nos dar. A oportunidade de buscar alguma coisa e aprender essa coisa e poder usar aquilo que aprendeu, eu acho que é um privilégio muito grande para nós nessa dispensação e em todas as dispensações. Eu sou muito grata pela oportunidade de ter nascido nessa época, onde quando aparece a dúvida na minha cabeça, eu posso correr para o pai dos burros, que agora o pai dos burros não é mais só o dicionário, é o Google também, e pegar as respostas daquilo que eu não sabia como que funcionava, ou para que servia, ou coisa parecida. E poder usar isso em benefício da minha família e das pessoas que me cercam. Tá? A minha vida social é a minha família, meus familiares. Eu moro em São Paulo com os familiares do meu esposo, sou família do meu esposo, então meus familiares são minha sogra, meu sogro e os irmãos deles, e os filhos e sobrinhos deles.
Meus parentes moram mesmo no Paraná, então eu estou mais perto dos daqui. E a igreja, são a minha vida social. É essas pessoas que eu procuro fazer a diferença com as coisas que eu procuro aprender e procuro ter o conhecimento. Mas não existe nada mais bacana nesse mundo do que você enfrentar o problema e saber a solução, porque você conhece como aquele mecanismo funciona, como aquela situação funciona, tá? E o Salvador deixou bem claro que você não precisa ser um semideus para conseguir guardar as leis, viver as leis e crescer com as leis. A partir do momento que você guarda as leis que ele deixou, indiferente de serem leis de trânsito, leis da terra ou leis dos céus, você guardou, você tem a bênção atrelada a essa lei. Vai ser sempre assim. É uma lei isso, funcionar dessa maneira, né? Então, ele usou Pedro não para mostrar que ele era um homem de pouca fé, pelo contrário, para mostrar que qualquer um de nós pode alcançar o que Pedro alcançou, estando na presença do Salvador. Essa semana, o meu esposo me mostrou um vídeo onde tinha uma pessoa que estava com um passarinho na mão. Provavelmente vocês já viram esse vídeo, um passarinho na mão, e ela jogava o passarinho, e o passarinho tinha o céu inteiro para ele voar, mas não demorava segundos, ele estava na mão de volta da pessoa. Ele se sentia tão aconchegado, tão amado, e se sentia tão bem na mão daquela pessoa, que mesmo tendo o mundo inteiro para voar, ele voltava para as mãos do mestre. E no mesmo vídeo tinha, que foi o que mais me impressionou, tinha uma pessoa, porque um pássaro, ele até se domesticado volta, mas eu nunca vi um peixe voltar para a mão de alguém. Ele jogava o peixe e o peixe voltava correndo, nadando, para as mãos da pessoa que soltava o peixe na água. Já viu um peixe quando ele deseja água? E aquele peixe, ele queria água, mas ele voltava para as mãos do mestre dele. Que nós possamos ser como essas duas criaturazinhas, ter tanta confiança no que o Salvador faz por nós, no que Deus faz por nós, que desejemos voltar sempre para o aconchego do mestre, tá? Sem perguntas ainda? Só comentários. Tá, então eu vou deixar ela ler alguns comentários, só para mim me sentir motivada, para levantar uma autoestima. Vou comentar só mais sobre 2 pessoas e aí eu encerro a live. Pode falar um comentário. Tudo ótimo, obrigado pelo seu conhecimento e carinho. Ai, gente, como é bom ouvir isso. É uma massagem no ego. Sou grata por ter pessoas na minha vida como você que nos ajuda com o seu conhecimento. Uau! Assim eu vou ficar vermelha. Eu prometi colocar a blusa vermelha pra ficar vermelha de vergonha. Até desculpa. Obrigada, gente. Obrigado mesmo. Obrigado pelos likes, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, por sempre estar aí. Eu vou, nesse grupo que vocês estão vendo a live, eu vou divulgar vários posts essa semana para divulgar de verdade a técnica da pasteurização, que vai começar a primeira live no sábado que vem. Eu consegui apoio de 3 irmãs para poder fazer a live, então eu vou conseguir fazer as lives como eu queria, dentro do padrão que eu queria. E eu só queria comentar uma última coisa. Essa semana, 2 pessoas dessa história de aprender comigo de armazenamento, de me conhecer pela live, na verdade, entraram em contato comigo e elas me surpreenderam. E eu gostaria de agradecer, não vou citar os nomes, porque eu só quero dizer que o que elas fizeram comigo pode ser qualquer um. Mas eu fiquei muito emocionada. Elas transmitiram o sentimento delas como se elas me conhecessem há anos. E me trataram como se eu fosse amiga íntima. Eu me senti a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Então eu gostaria de agradecer esse carinho. Eu sei que muitos de vocês estão agradecendo, estão curtindo, estão divulgando, estão compartilhando. Para mim isso vai me ajudar sempre muito, porque aí eu não preciso repetir tudo de volta. E isso é bacana. Então eu agradeço muito por esse carinho, por esse apoio e muito obrigada por fazer eu me sentir uma pessoa que é amiga de alguém, porque eu passei minha vida orando para ter amigas. Eu sempre tive amigos, não muitos, mas amigos. Eu sempre falo que meu marido é meu melhor amigo,
Porque amiga eu não tinha. E eu comecei a ter amigas de uns anos pra cá. E agora pessoas que... Essas irmãs, essas duas irmãs, elas nunca me viram pessoalmente. E elas agiram comigo como se tivessem morado comigo. Eu me senti a pessoa mais importante do mundo de verdade. Então, obrigada por esse carinho, tá bom? Finalmente, encerrando mais uma live. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo imensamente. E até semana que vem. Mas essa semana se preparem, porque eu vou metralhar o Facebook com posts. E eu gostaria que vocês compartilhassem o máximo que vocês pudessem, para que realmente possa ser uma live ao vivo com mais pessoas. Porque daí vai ter mais perguntas e consegue esclarecer dentro da própria live. Preparem suas perguntas, caso eu não responda algumas delas, para vocês fazerem essas perguntas, porque por mais minuciosa que seja, às vezes sempre surge dúvidas, tá bom? Para no dia da live fazer, porque daí fica gravado a pergunta com a resposta, que é mais fácil. Eu estou respondendo algumas por escrito, mas não sei se deu para perceber, eu estou tendo muita dificuldade para escrever e principalmente para ler, tá? Então, se vocês conseguirem fazer as perguntas, adiantar as perguntas, para mim vai ser muito bacana. Por isso que eu vou divulgar bastante e gostaria que vocês me ajudassem com isso, tá bom? Que é a live que estava todo mundo pedindo e aguardando muito, que é a live de pasteurização. Então, até a próxima semana e um beijão e muito obrigada por tudo.